Oi, eu acho que a gente não se conhece, mas eu sou Cassiano e a Paula me pediu para falar um pouco sobre a, a experiência de conflito nos nossos relacionamentos, os conflitos gerados pelas pessoas não entenderem, e não compreenderem, em certa medida, o que de fato é a bipolaridade e, mais importante, imagino eu, os efeitos que isso tem sobre a gente, né? É, tenho certeza que todo mundo sofre com isso, alguns em graus maiores, alguns em graus menores. Eu não sou nenhum especialista sobre o assunto, mas eu sou bipolar, descoberto desde do meio do ano passado. E desde então tem sido uma batalha de tentar me entender, tentar, em certa medida, fazer com que os outros entendam um pouco e navegar nesses mares aí, eu não sei, navegar não sozinho, tentando trazer outras pessoas comigo, que são as pessoas que eu amo e que querem me ajudar da maneira que elas podem. E pode ter certeza que tudo que eu falar aqui são só impressões, um pouco de aprendizado e um pouco de sensações que eu tenho. Novamente, não sou nenhum especialista, mas sou uma pessoa que vive esses problemas no dia a dia e tem um pouco a dividir. Não é ensinar, não é nada, é dividir aquilo que está no meu peito que eu tenho refletido, às vezes como resposta às piores coisas que acontecem. E eu vou falar basicamente, o que eu vou falar assim, é de relacionamento com familiares e amigos. Eu não tenho nada para falar sobre relacionamentos amorosos, porque, por consequência da primeira crise de mania que se manifestou comigo, eu tive interrompido o relacionamento da minha vida de 15 anos, que começou quando eu ainda não era nem adulto, ainda era muito jovem e durou 15 anos, né? Como eu disse. E eu ainda não me sinto nem um pouco preparado a seguir em frente nessa toada, nessa questão da minha vida. Talvez para essas coisas, seja eu a pessoa que precisa de ouvir os conselhos e comentários de você, seu e de outras pessoas. Então, o primeiro que eu tenho para falar, e o meu conflito maior se dá com os meus pais. Eles já são idosos e eu sempre senti uma necessidade de que eles acompanhassem e entendessem exatamente a gravidade do que tudo que estava acontecendo, nos mínimos detalhes, nos detalhes que eu queria eu descobrir. Mas ao longo do tempo eu descobri que isso é muito injusto da minha parte. Por quê? Um, eu tenho a minha formação, eu sou um acadêmico, tá aqui uma fotinha minha, exatamente, da minha graduação. Eu sou um PhD em economia, estudei nos Estados Unidos, é, estudei muito na minha vida. Então, o meu grau, eu, pe- parece natural para mim, e eu assumo que as outras pessoas, como eu não me sinto, em certo, em muitas maneiras, eu não me sinto nem um pouco especial. Não quero dizer que eu tenho uma autoestima baixa, não é isso, mas assim, eu sinto que eu trilhei um caminho que qualquer pessoa poderia ter trilhado. E eu cheguei lá, então eu provavelmente desenvolvi o meu intelecto, então eu consigo abordar assuntos de uma maneira mais naturalmente, mais simples e menos custosa que outras pessoas,
Provavelmente, quase que certamente. Só que eu não consigo ver isso, eu não consigo aceitar que outras pessoas, principalmente os meus pais, que eu tanto amo e tanto venero, não sejam tão capazes quanto eu. Então, isso me gera muito conflito. E também aceitar que tá ok eles não aceitarem esse outro ponto de vista em mim. O que que eu quero dizer? Dificilmente um pai vai chegar e vai internalizar bem que o filho é mais capaz em uma coisa que ele, porque o natural é o pai ensinar o filho, o pai criar o filho, o pai educar o filho. Quando chega essa hora que os papéis têm que se inverter, deve ser muito doído para eles. E, de certa forma, eu me pego sempre, eu já me peguei várias vezes, tenho conflito por causa disso, e me parece que foi um pouco brusco, tento fazer essas coisas de uma maneira brusca, de querendo falar assim, não, é você que tem que aprender, principalmente minha relação eu com meu pai. É você que tem que aprender aqui nesses tais assuntos. Mas não é assim. Ele que, pô, teve uma carreira muito bem sucedida, que é uma pessoa que chegou em certo tipo de lugar que é difícil para ele admitir que ele ficou para trás. Porque admitir que trocou as posições é admitir, de certa maneira, que ele ficou para trás no desenvolver da história da humanidade, né? Do conhecimento, de várias outras coisas. Então, é requerer um tipo de desapego com coisas que são caras para a pessoa e são sensíveis, né? Isso quando versa sobre, eu entendo que quando versa sobre doenças e patologias, principalmente essa que a gente tem da bipolaridade, deve ser ainda mais difícil, porque é, eu tenho pais muito amorosos. E eu tenho certeza que para eles é assumir, é aceitar vários tipos de falhas, talvez que eles querem, até falhas biológicas, que a gente sabe é, que grande parte disso uma grande probabilidade disso se manifestar é causado por fatores hereditários. Então, entender e mergulhar sobre o assunto é abrir uma caixa preta que com certeza é muito dolorida para eles. A gente não tem escolha de não abrir essa caixa preta, porque na verdade para a gente só vai fazer bem, porque o sofrimento da doença a gente já sofre. Então, pelo menos é assim que eu vejo, né? Então, tudo que eu descobrir vai ser válido. Tudo que eu posso descobrir ou me deixa na mesma situação, ou é alguma coisa que eu posso usar. Porque a gente já está no fundo do poço, já chegou no fundo do poço, que é descobrir a doença e sofrer com as consequências disso. Então, dito isto, eu acho que é um pouco cruel. Eu me pego, eu faço, eu não estou falando qualquer uma pessoa que exija isso dos pais e familiares seja uma pessoa ruível. Eu me pego fazendo isso pelo menos 2 vezes por semana. Mas quando eu paro para pensar, eu também sinto que é um pouco cruel isso, porque é um processo que talvez eles precisem, talvez eles não tenham capacidade emocional ou cognitiva de entender tudo que tem, porque não é uma coisa simples. Isso lida com coisas da biologia que eu, sendo bastante sincero, eu nunca tinha visto antes e nunca tinha tido muito interesse. Eu não sou
das ciências médicas, então eu não tinha muito interesse em. Hoje em dia, eu não tenho muita escolha senão me interessar sobre o assunto e me mergulhar. Tenho lido muito a respeito, tenho lido, tá aqui, eu estou olhando para o lado porque tá uma pilha aqui de artigos médicos que eu tenho lido sobre o assunto para me educar mais. E aqui, ó, tem muitos artigos, né? Esse aqui já está até marcado, já, né? Eu estou sendo um pouco prolixo, estou sendo perdendo um pouco as ideias aqui, porque essa semana não tá, tem sido uma semana muito boa de humor. Eu estou com o meu humor bem para baixo, o que me deixa um pouco, sempre um pouquinho mais difícil de concatenar as ideias. Mas vou tentar fazer o meu melhor para ir continuando aqui. O que eu tinha separado aqui de falar. Outra coisa, ninguém nunca vai entender o que realmente é. Seja eles nossos familiares que tanto nos amam, ou nossos amigos também, porque é preciso ter passado por tudo isso. Eu não sabia, eu podia ler, podia reler, podia ver um filme, podia ver aqui, mas eu nunca ia saber o que que é um episódio de mania antes de ter passado. Eu nunca ia entender o que que é você mudar, você ser capaz de mudar a sua personalidade, sua consciência e a sua sanidade. E ainda estar dentro do seu mesmo corpo e ainda parecer ser a mesma pessoa. Isso, assim, só quem passou vai entender o que que é. As pessoas podem ter empatia, podem acreditar no seu relato, muitos não vão. E eu nem arrisco dizer se eu mesmo não olharia com desconfiança um relato de o relato que eu faço hoje se uma pessoa tivesse feito comigo há um tempos atrás. Porque a verdade é que envolve muito. Você aceitar um tipo de coisa dessa não é só uma questão de falta de empatia ou de falta de empatia ou de preconceito ou vou usar preconceito na falta de uma palavra maior, melhor. É uma questão, aceitar isso é também aceitar uma certa fragilidade do, do ser humano, do nosso corpo, que também, assim, a pessoa pode falar, pô, se aconteceu com você, será que isso pode acontecer comigo um dia? E a verdade é que ninguém quer aceitar isso. Eu vou contar uma historinha aqui, minha. Pouco antes, foi 2 anos antes da minha bipolaridade se manifestar, eu morei com uma pessoa. Eu estava nos Estados Unidos, né? Estava nos últimos anos de doutorado, aí procurei um menino para dividir o apartamento, porque eu queria gastar menos, né? E eu conheci o menino no começo, assim, nos dias que ele estava gatilhando uma crise de mania. No caso dele, ele gatilhou uma crise porque ele teve um momento muito feliz na vida dele, de muitas realizações, realizações de carreira muito, muito, muito grandes. E depois eu conheci ele depois que a gente veio a morar juntos, dividir o apartamento, né? E a verdade é que ele me contou, eu fui muito empático, como é a minha natureza ser. Mas eu achei assim, é, você olha com, será que é isso mesmo? Será que é uma coisa? Sei lá, eu não entendi. Eu entendi o que ele falou, mas não entendi os mecanismos, não entendi nada, para falar a verdade. Eu entendi o que ele falou, mas assim, escutei o que ele falou, fiz o que eu achei possível, o que eu vi possível para
fazer ele se sentir aceito como pessoa, naquela relação de colegas que a gente tinha e mostrar, assim, me mostrar disponível para se ele precisasse de mim, mas a verdade é que o meu grau de envolvimento com a patologia dele, que depois de alguns anos vinha a ser a mesma que a minha, eu descobri que a minha seria a mesma que a dele, né? Que a dele antecedeu a minha, pelo menos na sua manifestação, foi muito raso. E era uma pessoa que eu gostava, gosto bastante até hoje. É, assim, e tá tudo bem, eu não me acho uma pessoa pior por causa disso, porque eu dei para ele o que eu tinha para dar, que era estar ali perto, não, de certa forma, não julgar nada que viesse dele, mas eu tinha os meus medos, minhas aceitar, de certa forma, aceitar aquilo dele era aceitar que isso poderia acontecer comigo como aconteceu, né? Então, isso tudo para dizer que também cabe a gente se colocar um pouco nos pés, ter a empatia reversa, se colocar um pouco nos pés das pessoas que estão falando com a gente. Eu tento me ver nessa situação, até porque eu acho que é uma tendência, eu não sei se é só minha, mas eu imagino que não seja. Eu tô uma pessoa muito mais virada para mim, pensando nas coisas que estão acontecendo comigo. Isso pode afetar até a qualidade do meu papo com outras pessoas, assim. Falar demais de assuntos que não são interessantes. Porque eu não quero ser uma pessoa que chega num ambiente e faz um ambiente desse. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui o contrário, a pessoa que traz o ambiente para cima, que sou divertido, que eu sempre gostei de ser assim. E não quero deixar de ser assim. Mas essa doença que pelo menos que para mim ocupa tanto espaço, que estou lidando com ela não faz tanto tempo, ocupa tanto espaço e energia na minha vida, é difícil isso não transbordar para outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa assim que, assim, talvez as pessoas não procurem entender, porque é pesado para elas também. Isso principalmente, eu vejo principalmente, vejo na minha mãe, um dos meus irmãos, eles não lidam bem com a fragilidade. Não lidam bem. Então, não só a fragilidade causada pela minha patologia, mas também outros tipos de fragilidade, outras patologias e outras assim. Eles não lidam, não processam bem. Então, talvez, quando percebo que isso está acontecendo, eu falo, pô, eu não posso ser egoísta também, né? Mas a gente é. Também não vamos se culpar tanto pelos nossos momentos de egoísmo, porque a gente está frágil e a gente quer. A gente quer, às vezes, ajuda, né? E também tem um ponto aqui que eu falo, que eu marquei aqui, dois pontos, na verdade. Eu, eu me peguei falando com muita. Eu não tenho pudor nenhum de contar sobre a minha bipolaridade. Não tenho pudor nenhum, não tenho vergonha. Mas, assim, uma coisa que eu reparei é que eu tenho que pensar antes é o quê? Eu vou ter um ganho em contar para essa pessoa sobre a bipolaridade ou não? Eu percebi que várias pessoas que eu contei, eu não tive ganho nenhum. Então, depois de reparar nisso, eu me policio um pouco mais por autopreservação, não no sentido de
de vergonha ou de alguma coisa assim que, não quero que a pessoa fale. Não, simplesmente porque, às vezes, posso ter, eu tive algumas, eu acredito que eu tive perdas é, de carreira por causa disso. Teve gente que eu acho normal também, assim, que prefere não correr o risco. Acho normal, mas assim, eu preferia que eu que decidisse sobre isso, já que eu que estou correndo risco, eu não deixa as outras pessoas não não influenciarem tanto nas escolhas da minha vida, né? Deixa eu ser a pessoa que escolho. E outras coisas, outra coisa que está associado é que nem todo mundo é pessoa para se conversar sobre o assunto. Por quê? Principalmente as que não têm informação. A gente vive num mundo que mesmo as pessoas que a gente ama têm opinião sobre tudo, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, baseado em muito pouca informação. Inclusive eu e você. E todo mundo. E às vezes elas falam coisas com o único objetivo de fazer bem a nós, mas que acaba cujo tiro sai pela culatra, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que odeia clichê. Se assim, falar um clichê para mim, um clichê daquele bem raso, me irrita mais do que me xingar. Então, e muita gente fala, muita gente pensa assim, tem seus preconceitos, mas preconceitos num sentido normal. Não estou falando de racismo, estou falando. Preconceitos, as pessoas acham aqui, não, tomar remédio é sempre ruim, né? Quantas pessoas vieram para falar para mim, você está bem melhor, né? Já, de repente já pode tirar o remédio. Não existe, isso não é uma possibilidade. Nenhum médico vai sugerir tirar um remédio, tirar um estabilizador de humor para gente. Na verdade, a pessoa está falando assim, então, acho que você já está bem. Está na hora de jogar a loteria de novo para ver se você vai ter uma crise de mania, uma depressão ou um episódio misto. Não, não é. Eu tomo remédio para não querer correr o risco, né? Mas isso novamente, nasce da ignorância. E as pessoas não vão se educar pra gente, assim, um amigo não vai se educar pela gente. Por um motivo simples, a gente também não se educa tanto pelos problemas dele. E é injusto pedir para que eles façam assim. E o que eu aprendi, na verdade, de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, né? E descobri que nem todos vão ficar pro resto da vida. Perdi vários. Vários não. Alguns amigos nesse processo perdi, algumas pessoas que eu sinto muito ter perdido, mas faz parte, né? Faz parte do nosso processo de aceitação da doença, dessa patologia que nos aflige, aceitar que a gente vai ter perdas, vai perder coisas, perder pessoas, perder sonhos, desfazer planos. Isso, infelizmente, é inexorável do que nosso processo de caminhada da vida, né? Mas, dado tudo isto, algumas pessoas vão ficar, né? E eu falo assim, uma coisa que eu estava pensando hoje, eu estava andando na praia, caminhando, é, tem muita coisa a maioria das coisas que acontecem a respeito da bipolaridade, a gente não tem controle nenhum. Eu não tenho controle nenhum sobre como eu vou acordar amanhã, qual vai ser meu humor, o que me vai gatilhar a mudança de humor. Eu posso tentar evitar, mas controlar, nada.
Como o meu corpo reage, eu não tenho controle nenhum. Eu posso fugir de algumas coisas, mas vão aparecer outras que eu não sabia. A única coisa que a gente pode controlar, mais ou menos, é como a gente vai encarar o relacionamento com as pessoas que a gente tem. As pessoas mais próximas e os não tão próximos assim, mas que são tão importantes, na nossa vida, né? É, e isso tudo, já que a gente tem um pouco de controle, ou pelo menos eu sinto que eu tenho um pouco de controle do que vai ser, do que é a minha relação com cada pessoa que está à minha volta, eu espero, é uma coisa que eu vou falar, que eu tento fazer, mas eu falho muito em eu fazê-lo, tá? Então é muito, com muita sinceridade que eu falo tudo que eu estou falando. É, é um princípio assim, que basicamente diz assim: a gente tem que tentar tirar. Isso vale para qualquer um, não só nós bipolares, mas para nós bipolares talvez seja um pouco mais necessário pensar em como a gente vai fazer as coisas. Mas a gente tem que tentar tirar de cada um o melhor que ele tem para nos dar. Então, por que que eu estou falando isso? Isso é um princípio meio que universal, né? Mas para mim, como eu leio na minha situação, nem todo mundo que eu vou conviver vai ser apropriado para falar sobre o meu humor, o meu estado de saúde mental. Nem todo mundo é para isso. Nem todo mundo sabe lidar com isso. Mas todo mundo que te ama, que tem algum afeto por você, tem alguma coisa para te dar. Eu vou estar pensando nisso, sobre isso. Eu gosto de dar exemplos assim. Eu sou professor, então as coisas vêm assim um pouco de um pouco de estrutura na minha cabeça e eu gosto de dar exemplos sobre as coisas. Tem uma pessoa que eu amo de paixão, que é muito importante na minha vida. Ela não, assim, não é a pessoa certa para falar sobre sentimentos e ela tenta, mas ela só não é bom e não se sente confortável com isso. Mas ela é perfeita para me sentir bem, produtivo no trabalho, em trabalhar. Então, é um professor meu. Quando eu encontro com esse professor, a gente trabalha. A gente fala de trabalho, a gente fala um pouco de futebol, mas 90% do tempo a gente fala de trabalho. Mesmo nos dias que eu tô mal, a minha cabeça quase não está funcionando, às vezes por meses assim, anos assim. E o que que ele podia me dar? O que que ele me dava, né? Podia me dar. Ele me dava a paciência dele em continuar trabalhando comigo e me incentivando, mesmo quando eu estava numa velocidade muito pequena. Ele, ele me dava o quê? O tempo dele, o tempo e a energia dele. Isso era muito para mim. Isso é muito, ainda é hoje. É a maior motivação que eu tenho de continuar, é, tentar continuar a ser produtivo e galgar, aspirações acadêmicas grandes. E ele, assim, ele não é a pessoa para eu falar. Eu falo.
Não é que ele não queira, mas ele não é a pessoa ideal para falar das questões biológicas, das questões emocionais da nossa patologia. Ele é a pessoa para me tirar desse mundo e me fazer uma pessoa com ambição, para resgatar esse Cassiano que fica meio morto, escondido atrás do lidar com tudo que tem acontecido. E o valor disso é infinito, infinito. Então, novamente, tirar de o que cada um tem de melhor para dar para a gente. E o mais importante, que eu, para finalizar, já falei demais, achei que ia falar 10 minutos, já devo estar meia hora falando, é, é que, embora eu acho que vocês são que nem eu, de que gostaria que todo mundo entendesse tudo que está acontecendo com a gente, com uma profundidade, com uma precisão, uma sofisticação grande, embora vocês e eu gostariam, nada disso. Eu já escrevi um texto para os meus pais falando isso, para os meus irmãos. Nada disso foi relevante, nada disso foi necessário para eles me acudirem no momento que eu mais precisava. Nada disso é importante, foi importante saber para eles continuarem momento a momento, darem todos os sinais de amor, de formas diferentes, mas as formas que eles têm para lidar. E, e a gente tem que ter consciência disso. É difícil, digo não, é uma batalha quase que diária, mas eu tenho consciência e certeza que isso é muito mais importante do que conhecer sobre o assunto. Tá bom? Isso foi meus 2 palitos sobre o assunto. Espero que ajude e quero ouvir de volta. Tem muita coisa que eu estou aprendendo e que quero aprender mais e quero dividir experiências. Tá bom? Tchau, tchau.